Shalom, amados irmãos, povo de alvo. Meus amados, eu vou colocar uma mensagem aqui, colocar algumas coisas aqui para as pessoas, que as pessoas ficam muito confusas, né, com relação a todo o contexto que nós vivemos e muito nas vidas pessoais de cada um, né? Porque veja bem, a nossa luta ela gera realmente a verdadeira batalha, ela começa quando você aceita a verdade, e a verdade é Yahushua, né? Fora disso, o que vivemos no sistema religioso é meio que hipocrisia, né? É um teatro, vamos dizer assim, uma manipulação para nos enganar, né? Para nos manter enganados, né? Vocês podem ver o seguinte, que no sistema religioso, quando você realmente tem um coração e entende as coisas e quer expor as suas dificuldades para buscar ajuda, você não recebe ajuda. Você recebe a condenação, é julgamento sobre sua vida. Isso é claro, né? O sistema religioso ele tem o povo gosta muito de falar de santidade. Santidade vem de santo, que santos são os ídolos postos na católica que foram conotados com esse nome. Na verdade, santidade para mim é a hipocrisia do sistema, é uma hipocrisia do sistema religioso, né? Porque na verdade eles mostram uma coisa que eles não são, eles querem mostrar uma falsa aparência, né? Uma aparência boa, tendo o interior, como Yahushua disse, né? Sepulcros caiados, né? Por dentro, podres, mas por fora eles querem mostrar uma certa aparência e intitulam santidade para ele. Viver em santidade. Não é isso, né? A palavra do Criador é de retidão, é de justiça. No Jó, na história do Jó, quando o Hassatan teve lá e Jó perguntou: você viu o meu servo? Perguntou para ele de onde estava vindo da terra: você viu o meu servo? Homem justo, reto e íntegro. Então o Yahweh conotou ao servo dele, um homem justo, reto e íntegro, não um santo, né? Mas veja bem, o que acontece? As pessoas têm muitas lutas porque elas têm dificuldades, realmente, né? Nós temos dificuldades e o que? O inimigo ele vai bater na sua ferida. Ele não vai te aliviar. Aonde você é fraco, aonde você tem feridas, é ali que ele vai bater e é ali que ele vai tentar te jogar no chão ou te trazer acusação para sua vida. Eu vejo o seguinte, a palavra é muito clara, o único que não cometeu pecado e nem na sua boca achou engano foi Yahushua. Todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis. Bom, para mim essa é a palavra. Então não tem muita conversa. O pecado é consequência. A questão das consequências. Um pecado leva uma consequência, outro pecado leva outro. Todos somos, né? Não somos mais pecadores porque Yahushua pagou o preço por isso, por nós. E crer nele, a fé nele, ela não vem. E ele nos diz que o Ahav encobre as multidões de pecado. E nós precisamos entender as coisas porque há um conflito nas mentes por regras, normas e imposição de um sistema corrupto, um sistema falso, um sistema mentiroso que coloca os conceitos e a nossa mente foi embasada em conceitos religiosos. Mas quem Yahushua veio? Para quem ele veio? Vamos ver a palavra como ele diz, né? Ele diz em Marcos 2,17, ele diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ele diz assim também: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Eu não vim chamar justos, Lucas 5,32, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Muito bem.
Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio para... Ele veio para chamar... Ele não vinha para chamar justo, mas pecadores. Você precisa entender quem você é. Porque enquanto você achar que você tem mérito algum, aí fica complicado para você. Você precisa entender que você é isso que diz Romanos, que diz em Coríntios. Deixa eu pegar aqui uma versão aqui. Coríntios diz assim, Coríntios 26, 31 diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, ao inverso. Yahweh escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Yahweh escolheu as coisas humildes no mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie. Vanglorie, né? Tem se vanglorie também, ou se exalte, porque gloriar também já é uma palavra bem corrompida, né? Não se exalte, não se ache, vamos dizer dessa forma, na presença de Yahweh. Mas vós sois dele em Yahushua o Messias. Vós sois dele em Yahushua o Messias, o qual se tornou da parte de Yahweh sabedoria, justiça, retidão e redenção, para que, como está escrito, aquele que se exalte-se em Yahushua. Está com clareza nesse texto que Yahweh não escolheu ninguém capaz de alcançar nada por méritos próprios. Yahweh chamou as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas humildes, as desprezadas, aquelas que não são. Yahweh fez isso para reduzir a nada as que são, ou seja, as que querem e pensam que podem alcançar algo por méritos próprios, por suas qualidades ou por seus esforços. O texto de Coríntios, ele explica que Yahweh fez essa escolha justamente a fim de que ninguém se exalte diante dele. Então é descartado qualquer mérito pessoal. Ele fala assim: vós sois de Yahushua, e diz: Yahushua se tornou da parte de Yahweh sabedoria, justiça, redenção, retidão, e isso tudo para nós, é claro, quando cremos nele. Assim, nós não temos que nos exaltar a nós mesmos, pois estamos desprovidos de méritos completamente. E os nossos méritos são os méritos de Yahushua. E ele conclui que aquele que se exalte, exalte-se em Yahushua, porque o mérito é tão somente de Yahushua. Para religiosos, para os meritocratas, é que é necessário essas coisas. E alguém para dizer alguma coisa, para dizer o que crê. Sempre essas coisas. Né? Para nós, de Yahushua não. Yahushua é a nossa justiça, é a nossa redenção, é a nossa sabedoria. Falava também, deixa eu buscar outro texto aqui. Romanos 7, vamos ver quem que é o homem, como era o homem, vamos se dizer assim, o emissário que trouxe as boas novas para nós, que realmente entendeu a mensagem de Yahushua, que é o Shaul, né? Shaul, deixa eu ver aqui. Romanos 7. Vamos ver o que diz em Romanos 7. Ó. Romanos 7, deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Tá aqui. A partir do... Ele fala assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha que quem está falando isso, Shaul. Nesse caso, não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, a partir do 15. Sei que nada de bom habita em mim,
Quem está falando? Shaul. Ó, ele fala assim: sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Quem está falando isso? Não sou eu, é Shaul falando. É o sistema conhece como polo, né? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Yahu, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Por isso é renovação de mente, né? Ele vem depois aqui, Romanos 7, depois lá em Romanos 12 já começa a falar da renovação da mente. Porque isso é a chave principal da coisa, é a renovação de mente. Porque na verdade há esse conflito mesmo, quando a mente é renovada, você tem, porque a palavra diz que nós temos a mente de Yahush, a mente do Mehushihai. Quando você tem a mente do Mehushihai, você entra numa contradição com o seu corpo. E a luta é travada, né? Ela é travada constante, porque na sua mente você tem a lei de Yahu, no seu entendimento você tem a lei de Yahu, porque ele mesmo disse que aos dele, ele imprimiria na mente, no coração dele, os estatutos dele, a mente dele, os mandamentos dele. Ele disse isso. Tem que estar cravado na sua mente, no seu entendimento. E quando isso está cravado na sua mente, entra um conflito, a guerra travada. Carne contra espírito. Né? Todo o entendimento de algo, do que é bom, do que é agradável, do que é louvável para Yahurim, contra uma carne, e nossos desejos latentes continuam por aí, né? Na nossa carne. E essa batalha, essa luta, ela é muito, e o inimigo vai te fazer pecar. Ele vai investir sobre sua vida, ele vai fazer você transgredir. Eu não vou generalizar as coisas, mas vou falar isso é claro. Eu conheço como foi a ação na minha vida e como é a ação na minha vida. E chegava certas vezes, há muitos anos atrás, que eu fazia o que eu não queria. Né? E o que acontece? Quando você faz o que você não quer, você faz aquilo que você sabe que não agrada o Criador do Universo, você tem naquela consciência, a sua mente te fala, nossa, o que eu fiz? Vem o inimigo para te acusar, para tentar te fazer mal. Só que você tem que levantar de cabeça erguida e entender que aquilo ali foi passado, foi ontem, que hoje você tem uma chance de recomeçar. E quando o inimigo vem muito, eu vou falar o que eu falava, tá certo? Eu vejo que não dá muito para desafiar ele não, que realmente ele é muito poderoso, ele é muito forte. Se não for Yahushua, coitadinho de nós. Se Yahushua não for por nós, mas a palavra diz também, se ele é por nós, quem será contra nós, né? Mas eu te digo, se ele não é por você, coitadinho de você. Essa que é a verdade. E eu respondia muito assim, ó, vacilão. Eu sempre respondia quando eu errava, quando eu cometia essas coisas. Eu levantava e via acusação sobre a minha vida, porque quem acusa é o Rassatã, e a Yahushua nunca vai te acusar de nada. E a Yahushua veio para carregar por você, para assumir a culpa por você. E o inimigo gosta de acusar, ele gosta de botar você para baixo, falar que você não vale nada, que você não tem chance, que você não tem jeito, que você é isso, que você é aquilo. Eu falava com ele assim, ó, eu tenho esperança. Há esperança para mim. A esperança para o ferido, ainda que a árvore envelheça a raiz. Ao cheiro das águas brotará. E falava assim, não descasca nem o caniço queimado. Eu jogo essas coisas no ar. E isso é que me fortalece, me sustenta, porque eu sei que ele não descarta nem o caniço queimado. Eu falava, vacilão é você que conheci, sabe da força dele e desafiou ele, para você não tem mais chance. Agora, para mim há esperança, né? Para mim há esperança. E sempre foi assim, né? Porque nós falhamos mesmo, isso aí não vem, não. Quem acha que não falha, que às vezes não desagrada o Criador do Universo, o dono da vida, que não desagrada ele,
não é, a gente não é, sempre a gente dá umas pisadas e as armadilhas estão plantadas aí para nós. A questão é você reconhecer que caiu na armadilha e lutar, né? Lutar contra aquilo, buscar a solução em algo, colocar nas mãos dele, entender, reconhecer que é fraco, como ele diz, sei que é fraco, que tem pouca força, contudo não negaste o meu nome, né? Bom, a questão do nome eu fiz até um texto, estava até um texto hoje no Face sobre isso. O nome é um convite, né? Mas nós precisamos nos vestir adequadamente para festas, né? Eu vou até ver aqui, peraí. Então veja bem, olha só. Ó, você vê que Shaul fala, mas veja bem, o Romano 7, vamos só terminar um pouco o Romano 7 aqui. Ele fala, ó, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Louvado seja Yahweh por Yahushua, nosso Malquiriu, nosso rei, de modo que com a minha mente eu próprio sou escravo da lei de Yahweh, mas com a carne da lei do pecado. Então ele agradece a Yahweh porque em Yahushua se cumpriu todas essas coisas por nós. Agora nós precisamos nos colocar em Yahushua, termos a mente dele e termos a vida dele. E essa é uma batalha constante. Mas Shaul também, veja bem, olha aqui que às vezes Yahweh deixa o espinho na carne como deixou em Shaul, né? Ele diz assim, ó, para impedir que me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao meu Malquiriu para que tirasse de mim, mas ele disse, minha generosidade, minha bondade é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, coloca a palavra nessa versão aqui, gloriarei, gloriar não vem de glória, né? Não é a palavra adequada para isso, né? Ainda mais alegremente minhas fraquezas, para que o poder do Mehushihai repouse sobre mim. É bem por aí mesmo, quando você é fraco, é que você vê o poder. Quando você entende que você é fraco, que você tem dificuldades, não é aceitar. Você não pode aceitar as coisas. Você não pode aceitar as falhas, as transgressões. Você precisa reconhecê-las e buscar a solução. E a solução é em algo. Mas enquanto você tiver dificuldades e querer resolver do seu jeito ou buscar ajudas em outra fonte, porque eu vejo que todo mundo quer ajuda. O sistema, o mundo opera o maligno. Ele nunca vai te ajudar, ele vai te iludir, ele vai te ludibriar. Ele vai trazer falso para você. Eu teve um tempo atrás aí com uma menina conversando comigo, ela falou comigo que conhecia a Yahushua e que levou Yahushua para o irmão dela. O irmão dela estava na igreja, no sistema religioso, e ele tinha se libertado da droga no sistema religioso. Quando ele voltou para Yahushua, ele voltou a usar a droga. Bom, interessante, né? Mas é assim mesmo. Ali é ilusão, ele nunca foi liberto. Se ele tivesse sido liberto, se realmente, verdadeiramente tivesse sido liberto, ele nunca teria voltado. Ele foi iludido ali, na verdade, né? E quando ele volta para a verdade, o inimigo sabe o ponto fraco dele e ele vai ali nele, tá certo? Mas isso é para que Yahweh permite essas coisas. É para que saia para fora, para que haja conserto, para que haja reconhecimento, que só na dependência de Yahweh tem a verdadeira libertação. Então as coisas são muito complexas. Tem coisas que acontecem aí e eles usam essas coisas para... porque na verdade eles não entendem a essência, o que está acontecendo. Eles querem tentar levar as pessoas ao engano mesmo e se precisar iludir, se precisar... Eles não entendem nem
o agir de Ra-Satã dentro do sistema religioso, na vida deles, né? Que isso é tudo uma manobra, né? Que há força sim, mas que essa força que atua lá também, que há uma força atuando no sistema religioso, mas que essa força não é a força de algo. E nós, quando a gente precisa estar muito, na verdade, porque as pessoas querem soluções para a vida delas. Elas querem soluções, querem resolver as coisas. Ou bota a mão ou você pede ajuda, mas a questão de onde vem sua ajuda, de onde vem o que você recebe. O importante é de onde vem, não o que você recebe, mas de onde que você recebe, né? E as pessoas não estão nem aí de onde vem, que é a solução, né? Mas nós precisamos, se não for sob o governo de algo, é iniquidade. Assim diz a palavra. Não importa a aparência. Se não for sob o governo de algo, é iniquidade. Tem muitas coisas. Veja bem, eu publiquei no Face. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Hoje. Eu publiquei no Face. Eu vou ler aqui o que eu publiquei no Face hoje. Está em Manial, Mateus 21, 22, de 1 a 14. De modo, de novo, né, entrou Yahushua a falar por palavras, dizendo: o reino do Shalom maior do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevadas já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os mataram, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas o quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Hoje, se considerarmos o tempo atual, nós continuamos vivendo ainda a continuidade desse convite. Até que a sala do banquete esteja repleta de convidados. Foram convidados os gentios, os góis, representados aqui por todos quanto encontrardes, e as encruzilhadas dos caminhos, bem como pelas estradas, demonstra claramente os lugares fora de El-Sholu, ou seja, por todo o mundo, né? Por isso que ele fala: chama Shahuê, este é um vaso escolhido meu para anunciar o meu nome aos gentios, ou seja, por toda a terra. O convite ainda está sendo feito, né? Por todos os cantos, por todos os encruzilhados, por todos os caminhos, pelas estradas. No fim do texto lá de Romano, um importantíssimo alerta: todos os convidados devem estar trajados. Um importante alerta: todos os convidados devem estar trajados, né? Essas bodas referidas no texto não são menos do que o casamento de Yahushua com a noiva Rolial. O filho do Criador irá se casar, e estão sendo convidados todos para o banquete das bodas. O convite está sendo distribuído a todos, embora infelizmente alguns pensem que se trata de algo de pouca importância e que podem comparecer com qualquer traje. Ora, os trajes em língua
espiritual não dizem respeito às roupas sobre o nosso corpo, mas dizem sim respeito aos princípios de verdade, justiça, humildade e todos os demais que compõem o traje nupcial, requeridos para a celebração do banquete. É importante que ninguém se engane pensando que poderá estar vestido de qualquer maneira, sem zelo, sem princípios de luz no coração, negligentes quanto à importância da festa, e principalmente negligentes quanto ao rei e seu filho, que são os donos da festa. Aquele que é encontrado sem vestes nupciais é lançado fora nas trevas. Crer no nome de Yahushua é aceitar o convite. Mas ninguém se engane de agir negligentemente diante do rei, porque as escrituras dizem: entretanto, o firme fundamento de Yahu permanece, tendo este selo. Yahu conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça aquele que professa o nome Yahu. É preciso distinguir com clareza essas duas coisas: nossa aceitação, crendo em Yahushua, e nossa preparação com trajes nupciais, para estarmos trajados de forma adequada e a tão imaginável banquete de celebração. Nosso proceder, ao qual nos devemos submeter, de modo a nos trajarmos de forma adequada para o banquete. O processo de mudança de coração implica em nos despojarmos diariamente do velho homem, da carne, das coisas do mundo, da concupiscência, né? E alimentarmos da nova criatura renascida em Yahushua, com a seiva da oliveira verdadeira, o qual é a vida. Por todos os princípios torais de luz que ele nos proporciona. Ninguém jamais se engane de simplesmente sair por aí professando o nome Yahushua, sem se preocupar com o traje que está vestidos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Melhor que nunca tivesse aceito o convite do que aceitar e vestir inadequadamente. Então é todo um processo essas coisas, né? Ele chamou das encruzilhadas, das esquinas, da rua, todos. Naturalmente, eles precisavam se vestir, precisavam se preparar para ir. Não é ir de qualquer jeito. Precisa entender essas coisas. Deixa eu ver aqui, quantos 12, deixa eu ver aqui. Tá. Então, meus amados, nós temos lutas. Imaginar ali, a nossa carne milita contra o espírito no dia a dia. Temos dificuldades. Mas nós não podemos deixar também, né? Porque nós temos um advogado, e Yahushua, ele já pagou o preço. Quando você é imerso em Yahushua, imerso na morte dele, você morre com Yahushua, ressuscita com Yahushua. Você é imerso em Yahushua, ele leva com ele todos os seus pecados. A imersão em nome de Yahushua despoja você de todos os pecados até ali. Daí para frente ele é seu advogado. Ele age como seu advogado e ele já venceu a causa, né? Então entenda essas coisas. E não se abata pelas circunstâncias, pela situação momentânea. As dificuldades até nós precisamos identificarmos e buscarmos a solução real. Colocarmos toda a nossa ansiedade, todos os nossos cuidados diante dele. Sabemos que o nosso mérito é somente de Yahushua. E é só ele que é capaz de nos ajudar, de nos dar luz. Ele é a luz do nosso caminho, ele que vai nos guiar, nos direcionar. Ele anda na nossa frente e na nossa retaguarda. É a confiança em Yahushua. Não são dias fáceis. Até que a palavra diz também que, veja bem, meus amados, a palavra diz assim, que sabendo que pouco tempo lhe resta, Satã vem com toda a força, poder, sinais e prodígios. Ele vem com tudo para enganar. E vem contra tudo que é de Yahu. Ele vem contra tudo. Ele vem com poder, sinais, prodígios, com toda a força para enganar esse mundo. E ele vem no combate contra tudo aquilo que é de Yahu.
com todos aqueles que é de Ó. Então, presta atenção que essa luta desse tempo, ela é uma luta, é a batalha do fim dos tempos. É a batalha do fim. Toda a força, toda a ação, toda a milícia, todo poderio inimigo, ele vem contra o povo de Ó. E você tem que estar atento. Você vai ser ferido, possivelmente numa batalha. Vamos olhar numa batalha física de exército contra um exército contra o outro. Naturalmente, tem feridos. Não tem como não ter. Mortos também. Então, fique atento. Aprisionados, né? Também. Então veja a sua situação, qual que é a sua situação e se identifique nessa luta. Saiba que você faz parte de um exército. E se você for aprisionado, o resgate vem. Porque a vitória, ela já está consumada. Ela já está consumada. Você precisa crer nisso. Você não precisa ficar olhando para as circunstâncias momentâneas, ou porque você errou ali, ou que você errou aqui. Não tem isso, sabe? E o outro que está do seu lado, aquele que te aponta o dedo, que te acusa, que não exerce o amor sobre a sua vida. Veja bem, Yahushua, olha só como é que é esse sistema. Está muito claro com relação você saber identificar as pessoas que realmente querem o seu bem, que realmente são e têm a mente de Yahushua, e as pessoas que querem o seu bem. Está muito claro, é só ver a ação delas. Como os fariseus naquela época, eles viram que a mulher errou, porque você vai errar, você naturalmente, não vou dizer certamente 100%, mas vou dizer que há a possibilidade de você cometer erros. Então quando você cometer um erro, aí que você vai saber quem realmente é de Yahushua e quem não é. Porque quando está tudo certinho, todo mundo é bom. Todo mundo é bonzinho. Quando está tudo joinha, está todo mundo tranquilinho. Quando as coisas não estão bem, é que a gente acha os verdadeiros amigos, o verdadeiro povo de Ó. Porque, olha, veja bem, os fariseus lá na mulher adulta. Bom, eles foram tentar pegar Yahushua lá de uma forma ou de outra. Na mente deles, no parecer deles lá, estava tudo correto. Bom, vamos lá nele. Mulher adulta. A lei diz que é para apedrejar. E ele prega o horrável amor, o perdão. E aí? Se ele falar que é para apedrejar, onde que está o amor? Onde que está a bondade dele? Se ele falar que não é, onde que está cumprindo a lei? Não. Simples, né? Para eles, na mente deles, isso, mas na mente de Yahushua é totalmente diferente. Ele só falou o seguinte: acabou com eles, julgou eles, e essa é uma batalha que está até nos dias de hoje aí. Porque eles não se convenceram, porque eles foram derrotados ali, as normas, regras, a religião deles. Quando Yahushua diz para eles: aquele que não tem nenhum pecado, que atinge a primeira pedra. E ninguém pôde atirar uma pedra, porque na verdade são todos devedores. E é nisso aí que a gente precisa estar atento. Eu preciso considerar o outro, eu não preciso olhar para o erro do outro, pela falha do outro, eu preciso ajudar. E preciso juntar comigo aqueles que realmente vão me ajudar a superar as minhas dificuldades, porque eu tenho dificuldades e você também tem dificuldades. Então não se iluda. Não se iluda com essa conversinha fiada que é hipocrisia total. Porque o próprio Yahushua, ele disse que veio para os doentes. E se você não conhece, não se considera um doente que precisa de cura, você não está nessa parte. Você não faz parte disso. É exatamente isso. Os que se acham perfeitos. Os que se acham santos, santinhos. Santinhos é complicado. E é dói.
E são santinhos mesmo, né? Que santidade é hipocrisia pura, né? Abração a todos. Espero que entendam o que eu coloquei e que possa ser útil para vocês. Louvado seja o Rim eternamente.